Olá, meus amores do sexto. No vídeo de hoje, a tia vai fazer uma revisão, tá? Como da última vez, do último vídeo. A gente está trabalhando mais a questão de fatoração, MMC, MDC, o que são os números primos, e a gente vai frisar mais ainda nesse vídeo, tá bom? Porque é muito decorrente as dúvidas de como fatora, de como calcula o MMC, o MDC. Então, eu separei umas 4 questões para a gente poder resolver e debater mais sobre esse assunto, tá bom? Como uma forma de revisão. Então, aqui a gente vai revisar o que são os números primos, como eu vou calcular o MMC, o MDC e a questão da fatoração, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira questão, eu perguntei, né? Eu trouxe duas perguntas. O que são números primos? Porque a gente precisa saber o que são números primos e quem são eles, né? E quais números primos estão compreendidos entre 1 e 100. Então, eu preciso saber o que são os números primos, preciso saber bem e preciso conhecer basicamente aqueles que estão compreendidos entre 1 e 100. Para quando eu for fatorar, eu ter facilidade em saber quem são esses números primos, ok? Então, é muito importante. Então, primeira coisa, o que são os números primos? São números que só possuem 2 divisores. Então, gente, números primos, eles só possuem 2 divisores. Ao decorrer dessas aulas, eu estou sempre falando acerca disso. Números primos só tem 2 divisores. Tia, quem são esses 2 divisores? O número 1, porque o número 1 divide todos os números. É como se fosse um divisor universal, ok? E ele mesmo, ou seja, os números primos só tem 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Exemplo, né? A gente sabe que o número 2, ele é o primeiro número primo, né? O número primo par e o primeiro, né? Então, quando eu falo assim, o número 2 é um número primo. Por que que ele é primo? Porque ele só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo, que é o 2. Então, quem são os divisores de 2? O 1 e o 2. Tia, por que que a senhora fala que o 19 é primo? O 19. Pela mesma condição, ele só tem 2 divisores. Quem são eles? O 1 e ele mesmo, ou seja, o 1 e o 19. Por que que o 5 é um número primo? Porque ele só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo, que é o 5, ok? Então, todos os números primos só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Aí, a segunda pergunta, ele fala, quais são esses números primos que está entre o 1 e o 100? Então, aqui, entre 1 e o 100, temos os seguintes números primos. Então, é importante a gente saber os números primos, pelo menos nesse curto intervalo, de entre 1 e 100, como eu falei, para poder fatorar, ele vai ajudar bastante quando a gente conhece melhor quem são os números primos. Então, são 2, 3, 5, o 7, 11, 13, 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Tia, mas é muito números. Não se preocupe, tá? Porque assim, ao decorrer do processo que a gente vai resolvendo, a gente vai se familiarizando com esses números primos. Então, com o passar do tempo que a gente vai resolvendo, a gente já vai percebendo, a gente já vai se tocando que aquele número é um número primo e assim a gente vai ganhando mais confiança em responder ou fatorar os números, tá bom? Responder as questões no geral. Nessa segunda questão, eu trouxe aqui. Calcule o MMC de 200, 140 e 100. Então, gente, eu quero calcular o MMC. Primeiro, eu tenho que saber o que significa essa sigla. MMC, mínimo múltiplo comum. Então, eu vou calcular para me saber quem vai ser o mínimo múltiplo comum desses 3 números, que no caso aqui é 200, 140 e 100. Para isso, eu vou ter que fatorar pelos números primos que eu acabei de conhecer, ok? Tia, na fatoração, a gente só fatora por números primos? Sim, só pelos números primos. Vamos lá.
Comecei aqui, 200, 140 e 100. Quem é o primeiro número primo? 2. Deixa eu colocar aqui a sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, aqui eu tenho uma sequência para a gente se basear. Primeiro número primo, 2. Tem algum número que dá por 2? Sim. Os 3 números dá, né? Mas se tivesse só um, eu colocaria? Sim. Se tivesse só um que desse para dividir por 2, eu colocaria aqui também, tá? Tia, quando não dá para dividir, eu faço o quê? Eu repito os números. Mas como dá para dividir os 3, ó, de boa, vou colocar aqui. Coloquei o 2. Agora eu vou dividir 100 dividido por 200 dividido por 2, 100. 140 dividido por 2, 70. 100 dividido por 2, 50. Dividir agora por 2, eu vou analisar esses novos números que eu tenho aqui, ó, que é quem? O resultado, que é 100, 70 e 50. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Coloca aqui o 2, ó, do lado. Se tiver pelo menos um desses números que dá para dividir por 2, você repete o númerozinho 2 aqui para poder dividir, tá bom? A gente vai ver mais na frente. Agora eu faço 100 dividido por 2, 50. 70 dividido por 2, 35. 50 dividido por 2, 25. Então, agora eu vou olhar para quais números? Para esses que são resultados novos agora, que é 50, 35 e 25. Aí você analisa 50, 35 e 25. Tem algum número desses aí, desses 3, que dá para dividir por 2? Aí você olha, o 25 não dá, porque ele não é par. 35 também não dá, porque ele não é par. Mas o 50 dá para dividir, porque ele é par. Então, você coloca o 2 aqui novamente. Ó. Aí você vai dividir. 50 dividido por 2, 25. Agora você vai, 35 vai dar para dividir por 2 exato? Não, então o que faz? Repete. Repetiu 35. 25 dá para dividir por 2 exato? Não, então eu repeti novamente o 25. Eu dividi só quem? Ó, só o 50. O que é que eu faço agora? Eu tenho 25, 35 e 25. Aí você analisa. Nenhum deles não dá mais por 2. O que é que eu faço? Eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo? 3. Só que você vê que 25, 35 e 25 aqui novamente não dá para dividir por 3. Nenhum dá. Então, eu vou para o próximo, que é quem? 5. 25, 35 e 25 novamente, né? Dá para dividir por 5? Tem pelo menos um número que dá para dividir por 5? Tem. E a gente vai analisar aqui os 3 vai dar, né? Então, você coloca aqui o 5 do lado. 25 dividido por 5, 5. 35 dividido por 5, 7. E 25 dividido por 5, 5. Agora eu tenho 5, 7, 5. Tem algum número que ainda dá para continuar dividindo por 5? Tem, ó. Eles dois aqui, né, ó. Então, eu repito o 5 novamente aqui. Agora eu divido. 5 dividido por 5, 1. Quando chega no 1, a conta acaba. 7 dá para dividir por 5 exato? Não. Então, eu vou repetir aqui, repetir o 7. E esse 5 dividido por 5, 1. A conta aqui também já acabou. Agora eu tenho 1, 7, 1. Preciso dividir quem? Somente o 7. Como o 7 é um número primo, só vai dar por quem? Ó? Por ele mesmo. Então, coloco o 7 aqui. Repetir esse 1. 7 dividido por 7, 1. E repetir esse 1 aqui. Então, o processo de fatoração eu já fiz. Só que no MMC, no mínimo múltiplo comum, quando eu termino de fatorar, o que é que eu vou fazer com esses números? Eu vou multiplicar todos. Todos. Certo? Eu vou multiplicar simplesmente todo, eu não vou separar nenhum. Se dividir os 3 ou 2, somente um, não quero saber. No MMC, terminei a fatoração, multiplica todo mundo que está aqui para saber o resultado de quem é o MMC desses 3 números, ok? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. O MMC será 2 vezes 2 vezes 2, que é esses 3 2 aqui, ó, vezes 5 vezes 5 vezes 7. Aí você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 5, 40. 40 vezes 5, 200. 200 vezes 7, 1.400. Então, quando eu multipliquei todo mundo aqui, ó, qual foi o resultado que eu encontrei? 1.400. O que quer dizer? Que o MMC de 200, 140 e 100 é 1.400, ok? Isso é o MMC. Na próxima questão, eu vou calcular o MDC. Vamos lá. Na terceira questão, a gente já traz a questão do MDC. Calcule o MDC de 30, 80 e 160. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, o que significa MDC? O MDC é o máximo divisor comum, ok? Então, quem é o maior, o máximo divisor comum desses três números, de 30, 80 e 160? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é igual ao MMC, eu vou ter que fatorar por números primos. Aí você lembra os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, certo? Então, coloca aqui uma base para você ir observando e analisando qual vai ser o próximo a usar, se você vai usar ou não, vai pular para o próximo número primo. Então, é sempre bom isso aqui para ter uma referência. Aí você olha, o primeiro número primo é o 2. Eu tenho 30, 80 e 60. Tem algum número que dá para dividir por 2? Sim. Se a gente vê, os três números vai dar para dividir. Então, você coloca o 2 aqui, ó. Coloquei o 2. 30 dividido por 2, 15. 80 dividido por 2, 40. 160 dividido por 2, 80. Dividi os três agora aqui por 2, encontrei 15, 40 e 80. 15, 40 e 80. Desses três números, tem alguém que ainda dá para dividir por 2? Aí você analisa. O 15 não, porque ele não é par, mas o 40 e 80 dá para dividir. Então, eu vou continuar com 2 aqui, ó. Coloco o 2 aqui. 15 não dá para dividir exato por 2, então eu repito ele aqui, o 15. Agora eu faço 40 dividido por 2, 20. 80 dividido por 2, 40. Agora eu tenho 15, 20 e 40. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? A gente analisa. O 20 e o 40 dá para dividir. Então, eu vou repetir o 2 aqui. Mesmo esquema, 15 não dá para dividir por esse 2, eu vou repetir. Gente, quando eu falo não dá para dividir, é uma divisão exata. A gente precisa de uma divisão exata. Quando eu divido 15 por 2, não vai dar um número exato, vai dar um número decimal. Por isso que eu não divido, eu só repito. Então, eu peguei 15 dividido por 2, não dá, vou repetir. Agora eu faço 20 dividido por 2, 10. 40 dividido por 2, 20. Quem é que eu tenho agora? 15, 10 e 20. Tem algum número que dá por 2? Tem, o 10 e o 20. Então, eu repito aqui o 2. 15 não dá por 2, repete, aí eu faço 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. Agora eu tenho 15, 5 e 10. Desses três números ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. Quem é esse número? O número 10, porque ele é par e todo par dá para dividir por 2. Então, eu repeti o número 2 aqui, gente. 15 não dá por 2, repito. 5 não dá por 2 também, repito, não dá divisão exata. Agora eu faço 10 dividido por 2, 5. Agora eu tenho quais números? 15, 5 e 5. 15 e o 5 não dá para dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo? 3. Desses três números aqui, 15, 5 e 5, tem alguém que dá para dividir por 3? A gente analisa e percebe que o 15 dá para dividir por 3. Então, eu coloco o 3 aqui, ó. Aí eu faço a divisão. 15 dividido por 3, 5. Como esses dois 5 não dá para dividir por 3, eu vou repetir. Agora eu tenho 5, 5 e 5. Nenhum deles dá mais por 3. Eu vou para o próximo número primo. Quem é? O 5. 5 dá para dividir por ele mesmo? Com certeza. Então, coloca aqui o 5, ó. 5 dividido por 5, 1. Esse 5 dividido por ele mesmo, 1.
E esse último 5 dividido por 5, 1. Chegou às 3 continhas no número 1, quer dizer que encerrou e eu terminei a minha fatoração. Só que eu preciso calcular quem? O MDC. A gente viu que no MMC a gente não precisa separar ninguém, não é? Só multiplica todo mundo que está aqui. No MDC não, eu tenho que separar aqueles números que dividiram os 3 ao mesmo tempo. Aí você vai analisar, ó. Esse 2, ele dividiu o 30, o 80 e o 60. Então, eu vou separar ele, ó. 2 vezes. Esse 2 aqui só dividiu 40 e 80, não dividiu 15. Então, não posso pegar. Esse 2 do mesmo jeito, não dividiu 15. Esse 2 também não dividiu 15. Esse 2 também não. Esse 3 só dividiu 15, não dividiu esses dois 5. E esse 5 aqui, ó, ele dividiu esses 3, 5 que tá aqui, ó, os 3 números. Então, eu também pego ele. Então, fica 2 vezes 5. Então, o meu MDC vai ser 2 vezes 5, que é igual a quanto? A 10. Resultado final. Quem vai ser o MDC de 30, 80 e 160? 10. Ok? Então, essa é uma das principais diferenças quando a gente vai calcular o MMC e o MDC. Primeiro eu tenho que saber o que cada sigla quer dizer, né? O que essas 3 letrinhas quer dizer e qual é o significado. E partindo disso a gente vai calcular a maneira correta cada uma, tá bom? E na última questão, para a gente ver a forma fatorada, fala o seguinte: coloque o valor dos números, o valor numérico dos números que estão na sua forma fatorada. Então aqui a gente vai só colocar ele mesmo na sua forma, no valor numérico normal, tá? Aqui ele está apresentando a forma fatorada dele. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, eu vou resolver primeiro essa potência, ó. É 2 vezes 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 3, 12. Então, a alternativa A é a forma fatorada do número 12. 2 ao cubo fica 2 vezes 2 vezes 2, que é quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8, vezes. Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. O que é que eu faço agora? Multiplica. 8 vezes 25, 200. Ou seja, a alternativa B é a forma fatorada de 200. E a alternativa C, nós temos 3 elevado a 5, que é uma potência, também é a forma fatorada desse número. Vai ficar 3 vezes 3, 5 vezes, gente. Eu não vou estar somando, eu vou estar multiplicando. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Ok? Então, a C é a forma fatorada do número 243. Essas foram as questões que eu separei para a gente poder revisar um pouco mais sobre divisibilidade, MMC e MDC, porque é um conteúdo muito importante e os alunos do 6º ano precisam ter bastante propriedade, porque a gente vai utilizar isso no 7º, 8º, 9º e até no ensino médio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. A gente vai ficar trabalhando com revisão nos próximos 2 vídeos e qualquer dúvida sinaliza para a gente estar podendo debater aqui junto com todos, tá bom? Então, até o próximo vídeo.